Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno nesse domingo, dia 15 de fevereiro de 2026. Bom domingo de carnaval para você. Em nome da Sete Cabete, estamos chegando aqui. Salve torcedor vascaíno. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz grandes novidades, e essa é gigantesca. A Sete Cabete entrou em campo junto com o canal Atenção Vascaínos para elevar o nível de diversão e de confiança. Quer a vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. Tudo transparente, seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fique atento, hein? É só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte o celular para o QR Code, esse aqui embaixo, e descubra o mundo da Sete Cabete, a bet de verdade. Bom, o Vasco conseguiu a sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca no sufoco. Conseguiu ainda manter uma esperança de ganhar um título depois de tantos anos, está indo para 10 anos sem ganhar um Campeonato Carioca, o que é muito triste para a história tão gloriosa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas tem sido comum para um torcedor que se agarra a qualquer expectativa. Mas tenho certeza que a imensa maioria, quase 95% da torcida do Vasco, está muito desconfiada com esse time do Fernando Diniz. Está muito desconfiada com o momento do Vasco. E eu sou bastante direto na minha opinião, acho que o trabalho do Fernando Diniz, e aqui critico o CNPJ e não o CPF, que é sempre bom a gente colocar isso aqui, porque muita gente leva para o pessoal, acha que alguma coisa, zero, pouco conheço, não tive nunca contato com o Fernando Diniz, até conheço as pessoas que trabalham junto com eles, enfim, sempre muitos elogios de gente que trabalhou com ele, como o Ian, ex-meio-campo do Vasco, que foi da primeira comissão técnica dele. Mas a minha crítica é em cima do resultado, em cima da performance, em cima da maneira como o Vasco joga. O primeiro tempo do Vasco ontem é o primeiro tempo que demite um treinador. O Vasco arriscou uma classificação contra um time de Série C, bem montadinho, direitinho, mas que o Vasco não podia ter empatado. O Vasco empatou com o Volta Redonda. É bom a gente colocar isso aqui. O Vasco, mais uma vez, teve dificuldade de jogar contra um time pequeno do Rio de Janeiro. Se não vejamos, o Vasco pegou o Maricá na primeira rodada e ganhou de 4-2, mas sofreu. Sofreu porque teve o Lucas Piton expulso e aí tomou 2 gols tolos. O Vasco ganha do Boa Vista por 3-0 e o goleiro Fusato é o melhor jogador em campo. O Boa Vista teve 4, 5 oportunidades claras de fazer o gol. O Vasco mete 3-0 e você olha assim e pensa assim, caramba, o Vasco atropelou. Não atropelou. O Vasco foi efetivo, é verdade. O Vasco pega o Volta Redonda ontem e não ganha. O Vasco não ganha do Madureira, gente. E a gente está falando aqui de times principais, de times do Vasco titulares, que é algo que também, para mim, soma a esse trabalho pífio do Fernando Diniz. A exposição dos jogadores a uma exaustão sem necessidade. Porque
É claro que é importante o Vasco jogar com os seus jogadores principais para buscar um título que não ganha há muito tempo. Mas tem que ter uma dosagem, tem que ter um limite. E o Fernando Diniz está expondo jogadores como Coutinho, como Nuno, enfim, ao próprio Piton, há uma situação ruim para a imagem deles. Estão mal, estão sendo insistentemente colocados e não estão rendendo. Então isso é uma coisa que chama muito a atenção, a sequência de erros, a maneira como o Fernando Diniz não consegue enxergar jogo. Ele ontem fez as alterações no intervalo porque tinha que fazer, porque o primeiro tempo foi medíocre, seus dois meias não jogavam, seu lateral esquerdo morrendo de medo de tocar na bola. Ele faz as modificações porque o time tem que melhorar, porque é nada, 10% de nada é melhor do que nada. Mas não vamos dizer que o Vasco teve uma atuação 100%. Melhorou, claro, até porque perdia, tinha que ter hombridade e caráter para jogar em cima do Volta Redonda, do frágil Volta Redonda, pelo menos por ser um clube de Série C. Então, não foi também uma ação de meritocracia. Não, foi algo óbvio. Mas ele não viu o mais óbvio de tudo, porque o Vasco do Fernando Diniz, que sempre foi um Vasco associativo, de chegar tocando, e teve uma chance no primeiro tempo assim, e muito poucas no segundo tempo, cruzava toda hora bolas para o Brenner, que não é um atacante que ataca o espaço, não é um atacante que entra com a cabeça. E aí ele acordou e botou o Spinelli. E o Spinelli, na primeira bola no cruzamento, faz um gol de cabeça, é óbvio. É da característica do jogador, e isso o treinador tem que ver. Então, é um time que é previsível, é um time que o Fernando Diniz cansa nas justificativas depois do jogo, como se tudo estivesse bem. Dizer que o Vasco melhorou defensivamente, não melhorou, Diniz. Dizer que o Vasco não cede espaços aos seus adversários é o que o Vasco mais cede. O Vasco tomou um gol ontem, igual tomou contra o Corinthians, igual tomou contra o Ceará, sabe? Sempre tomando esses gols em profundidade, atrás das linhas dos zagueiros. E isso não é corrigido, porque o trabalho do Fernando Diniz é fraco. O trabalho do Fernando Diniz não evolui. O sistema defensivo é exposto. Você coloca na responsabilidade dos volantes a criação. O Vasco joga com os dois volantes por dentro e os dois zagueiros abertos como lateral. E você força uma passagem por dentro, mas os meias ficam enfiados ao lado dos atacantes. Então o Vasco tem um latifúndio no meio de campo e dá aos seus volantes a oportunidade de tentar criar. Então você bota nas costas do Barros, por exemplo, isso, e o Barros, coitado, errou muitos passes ontem, porque não é dele. Se o Vasco tivesse um segundo volante estilo Juninho Pernambucano, talvez pudesse ter alguma expectativa, que vai achar uma bola. E aí o que ele faz? Ele bota o Rojas, que é um jogador que tem essa característica de achar o passe. E tira o Felipe Coutinho, que eu acho que precisa ser discutido, sim, apesar do talentoso jogador, e eu sou muito fã, mas a gente tem que discutir o custo-benefício. Não tá legal, tá mal. Ontem, inclusive, saiu do jogo no intervalo e nem voltou para ver os pênaltis no banco, nem foi ficar com os companheiros. Aliás, a comemoração ontem não existiu depois do jogo. E talvez até seja bom, mostra vergonha na cara, porque o que os jogadores do Vasco fizeram ontem, principalmente no primeiro tempo, é de se envergonhar. Então eu acho que o Diniz, que não vai sair, é algo assim que a gente vai ter que ser resiliente, torcedor. Porque há uma convicção, há uma certeza por parte da direção do Vasco. Ele mesmo disse depois do jogo que nunca pede demissão, porque ele tem convicção dos trabalhos dele, ele não quer dar tempo, ele não quer dizer que tal dia vai melhorar. Eu acho difícil realmente prever isso, mas a evolução é muito pequena, a evolução não existe. E isso é extremamente preocupante. Porque a gente termina o Campeonato Carioca enfrentando times menores e sofrendo contra todos eles. Sofrendo contra todos eles. A gente teve dificuldade absolutamente em todos os jogos contra times pequenos. Não tivemos uma vitória tranquila, uma vitória, sabe, esmagadora. Não tivemos. E vamos enfrentar ainda equipes, e tivemos 3 rodadas do Campeonato Brasileiro contra equipes, né, tirando o Bahia, mas mesmo assim não é a ponta da ponta. A gente pegou Mirassol e Chapecoense. E a gente vai começar a pegar São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Inter. E aí? A gente vai ter empuxo para aguentar isso? Eu estou muito preocupado, extremamente preocupado com o futuro do Vasco a curtíssimo prazo. Porque esse tempo que o Diniz quer, esse tempo que o Diniz acha que a coisa vai rolar, eu não sei se é suficiente para quando rolar o Vasco estar salvo.
Me preocupa demais isso. Fazer uma comparação como ele fez na época do Fluminense, com 10 jogos, mas era um time que já estava há mais tempo. Era um time que tinha mais vontade, era um time que estava mais, sabe? O Fluminense tinha jogadores ali experientes que conseguiam segurar a onda. O time do Vasco é um time muito bobão, é um time muito cru, sabe? Tem um capitão como Felipe Coutinho que não tem esse perfil. Já falo isso aqui há algum tempo. Falta ao Vasco um patrão, falta ao Vasco um capitão dentro de campo. Um cara que possa representar ali, que possa impor aos jogadores uma liderança, que possa representá-los em campo. Uma coisa que a gente não tem. E isso é fundamental, porque o capitão do lado de fora também não está ajudando. Daqui a pouco tem o Faísca Tá On com o Jean Faísca. E logo mais tem o AV Informa. A gente vai tentar trazer notícias do Vasco. Mesmo no domingo de carnaval, o Vasco só joga semana que vem, no final de semana. O Diniz diz que é contra o Fluminense. Ele acha que o Fluminense vai passar do Bangu. A gente tem que esperar e vamos esperar as duas outras partidas. O clássico Botafogo e Flamengo hoje e o Fluminense e Bangu amanhã. Em nome da Sete Cabete, da Micromarket, estamos encerrando esse comentário. Grande abraço, tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!